Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você conversa comigo sobre desconsideração da personalidade jurídica ou desconsideração da pessoa jurídica ou por tantos outros nomes, como isso é conhecido. É um vídeo longo, já vou avisando. Acho até que o vídeo mais longo aqui nesse nosso curso de Direito Civil. E nós vamos dividi-lo em algumas partes. Eu vou falar sobre o conceito da desconsideração da personalidade jurídica, logo depois eu vou falar sobre a classificação, depois eu falo sobre casos especiais, depois eu falo sobre a questão processual desse instituto. Olha só, a desconsideração da personalidade jurídica é algo relativamente novo no Instituto do Direito, né? Não se sabe onde foi a origem. O que se sabe é que formalmente com esse nome, com essa finalidade, surgiu lá em 1897 em Londres, né, na época vitoriana, um caso icônico, um case chamado Solomon versus Solomon Corp Limited. A história da desconsideração da personalidade jurídica eu não vou tocar nesse vídeo, eu vou deixar para outro vídeo. Só vamos ficar aqui com o aspecto jurídico técnico atual, que é como nos interessa. E veja, desconsiderar a personalidade jurídica significa fazer com que se cobre de outrem, de B, uma dívida de A. Então, a dívida é de alguém, normalmente de uma pessoa jurídica, mas em algumas situações que eu vou te explicar, se cobra essa dívida não com patrimônio dessa entidade, mas de outra pessoa, normalmente uma pessoa física, normalmente uma pessoa natural. É o seguinte, quando criamos uma pessoa jurídica, temos lá o nosso vídeo lá de pessoa jurídica, esta pessoa jurídica é uma nova pessoa, pô. Então, se é uma nova pessoa, significa que ela passa a ter autonomia. Olha só, autônomo, está vendo aqui, regra própria. Então, ela vai ter autonomia negocial. Negocial significa, ela vai falar em nome dela, não em nome do seu criador, é uma outra pessoa. Ela vai ter autonomia jurídica, quer dizer, se der tilt, se der capim na palheta, se pisar no tomate, se gerar uma questão judicial, se gerar uma demanda, ela vai defendê-la propriamente, quer dizer, então o titular vai ter a sua defesa e a pessoa jurídica vai ter a defesa dela. E cada um será um sujeito diferente no processo, a isso nós chamamos de autonomia jurídica. E o que interessa para nós nessa aula aqui, terá autonomia patrimonial, ou seja, o que é do dono, o que é da empresa, o que é do titular, do sócio, é do titular, é do sócio, é do administrador, e o que é do CNPJ, o que é da pessoa jurídica, é dela. Patrimônio de um é de um, patrimônio de outro é de outro. Olha para cá. Tá aqui, é isso aqui. Então, o patrimônio da pessoa jurídica é dela. Tá vendo aqui? E o patrimônio da pessoa física é da pessoa física, da pessoa natural. E note que aqui tem uma barreira. Esta barreira tem nome, é licitude. Licitude. Então, numa situação de licitude ou numa situação de normalidade e licitude, existe esta separação entre patrimônio de pessoa jurídica e patrimônio de pessoa natural. Isso aqui, meu amigo, tem nome. Isso aqui é chamado de princípio da autonomia patrimonial. Então, o que diz o princípio da autonomia patrimonial? O patrimônio dos titulares e administradores não se confundem com o patrimônio da empresa, da entidade. Autonomia patrimonial. Mas isso é numa situação de normalidade e licitude. Uma vez quebrada a normalidade e ou quebrada a licitude, nós agora entramos em uma situação de exceção, uma situação de anormalidade. E aqui, meu amigo, é onde vai surgir aqui, ó, a desconsideração da personalidade jurídica, Esse assunto, desconsideração da personalidade jurídica, é íncito tanto ao direito empresarial, quanto ao direito tributário, quanto ao direito civil, e tem diversos nomes, viu? Então, até em acórdãos mesmo, você vai encontrar desconsideração da personalidade jurídica com o nome original anglo-saxônico, disregard doctrine, disregard of legal entity, lift the veil, lift of the corporate veil, piercing the corporate veil, separate the personality. Então veja, existem vários nomes, tá? Então, essa desconsideração da personalidade jurídica é o quê? É fazer com que o patrimônio de uma pessoa física responda pela dívida de uma pessoa jurídica. Como você vai ver daqui a pouco, pode acontecer o inverso também. Isso aqui é uma exceção ao artigo 391 do Código Civil, está lá em obrigações, porque
O 391 nos diz o seguinte: pelo inadimplemento das obrigações do devedor, respondem todos os seus bens. Ou seja, a dívida da pessoa física pega bens da pessoa física. Dívida da pessoa jurídica pega dívida da pessoa jurídica. Então, numa situação de desconsideração da personalidade jurídica, nós teremos episodicamente aqui, ó, o não uso desse artigo, já que o patrimônio de um vai responder pela dívida de outro. Lembra que desconsideração da personalidade jurídica, ela não acaba a personalidade jurídica. Então, não é despersonalização. Não é a quebra da pessoa jurídica, não. É apenas uma questão episódica. Anota. É para aquela dívida, é para aquela sentença, é para aquele débito, é para aquela situação. Uma vez que foi pago aquela dívida, aquele débito, então se restaura totalmente a separação patrimonial. Então, esse é o conceito de desconsideração da personalidade jurídica, é cobrar de uma outra pessoa a dívida de uma PJ ou vice-versa. Você conversa comigo agora sobre a classificação da desconsideração da pessoa jurídica, onde lá eu digo quais são os requisitos para cada uma dessas espécies. Conversemos sobre a classificação da desconsideração da personalidade jurídica. Esse instituto, a desconsideração, pode assumir uma dessas formas que estão aqui. Ela pode assumir aqui, ó, forma direta ou a forma indireta. Na desconsideração direta, que foi a forma clássica, foi como ela surgiu, a dívida é de uma pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é a devedora. Ela que deve reparar o dano, ela que deve pagar algo. No entanto, se vai buscar o patrimônio de uma pessoa física, quer dizer, o alvo é uma pessoa física. Isso aqui é chamada de desconsideração direta. E temos a desconsideração inversa ou invertida da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, onde aqui, ó, o devedor é uma pessoa física. O devedor aqui é o João, é o José. Acontece que o patrimônio que ele compra, ele coloca no nome da empresa. Então, nesse caso, se vai buscar patrimônio, não da pessoa física, mas da pessoa jurídica que está com o patrimônio do José, que está com o patrimônio da pessoa física. Isso aqui é chamado de desconsideração inversa. A desconsideração inversa, ela nasceu na doutrina, foi para a jurisprudência. Desde 2003, a desconsideração inversa já está no nosso Código Civil Brasileiro. Artigo. E ela foi confirmada, ela também entrou para o processo civil desde o novo CPC, né, que é de 2015 e entrou em vigor em 2016. Então, no novo CPC também temos a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Artigo? Pois bem, e a desconsideração direta, que é aquela classicona mesmo, que foi como ela surgiu, ela ainda se divide em subjetiva e objetiva. Lembro que essa divisão em subjetiva e objetiva aqui é uma das formas de dividir em objetiva e subjetiva. Quando eu falar de controvérsias, depois lá no outro vídeo não, daqui a pouco. Então eu vou dizer que essa diferenciação entre objetiva e subjetiva também pode assumir uma outra conotação, mas não vamos enrolar isso por agora. Vamos lá. A desconsideração direta da PJ, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Ela será chamada de subjetiva quando ela for motivada, quando ela tiver um motivo. Motivada. Ela tem um porquê. E ela é chamada de objetiva quando ela é não motivada. Simplesmente a lei manda que ela seja desconsiderada neste caso e pronto. Por isso ela é chamada de objetiva, ela é não motivada. Então nós temos a desconsideração objetiva, por exemplo, no Código Tributário Nacional, onde em algumas situações a lei vai dizer, em havendo isso, a responsabilidade é do sócio, é do titular, é do administrador, é da pessoa que também teve interesse no fato gerador. Então, tudo isso é desconsideração objetiva. Quer dizer, acontecendo isso, se desconsidera, dane-se o motivo. Então, a coisa é objetiva. Daqui. Artigos? Mas temos situações aqui onde há de haver prova em juízo das situações. Daí ela ser chamada de subjetiva. É só você fazer uma analogia com a responsabilidade civil. O que é uma responsabilidade civil subjetiva? É aquela onde você tem que provar a culpa, né? Onde tem que provar o dolo, onde tem que provar a negligência, imprudência e imperícia. E o que é a responsabilidade objetiva? É aquela onde não interessa a prova de culpa. É mais ou menos isso. Então aqui, objetiva não motivada é subjetiva, é a motivada. Quer dizer, tem que ter um motivo, esse motivo aqui ele é objeto de prova, e a subjetiva ela se divide em duas espécies. Nós temos teoria maior e teoria menor da desconsideração. Na teoria maior,
se precisa haver uma prova motivada de ilicitude. Então precisa haver uma ilicitude provada. Tá vendo aqui? Ela é chamada de teoria maior porque ela oferece maior dificuldade para desconsideração. Precisa de maior teor de prova, a argumentação tem que ser maior, enfim. Então é mais difícil você desconsiderar a personalidade jurídica, por isso ela é chamada de teoria maior. Maior dificuldade para desconsiderar. E a teoria menor não precisa necessariamente ter ilicitude. Você vai ler aqui nos casos de teoria menor na lei, vou já dizer os artigos, sempre que houver qualquer obstáculo ao ressarcimento, ao pagamento, à reparação de danos, qualquer obstáculo à reparação de danos, ao ressarcimento, ao pagamento da dívida, ou seja, não necessariamente tem uma ilicitude. Vamos lá. Na teoria maior, que a gente encontra lá no artigo 50 do Código Civil, que nós vamos encontrar no caput do artigo 28 do CDC, você vai encontrar assim, olha, no Código Civil no caso, em caso de abuso da personalidade jurídica, acima, quer dizer, usou mais do que devia, usou além do que devia. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada por 1. Desvio de finalidade. 2. Confusão patrimonial. Vamos começar pela confusão patrimonial. Confusão, a palavra com quer dizer encontro, fusão quer dizer mistura, quer dizer mistura de patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica. Confusão patrimonial é o sócio que usa o carro da empresa para ir pegar o filho, é o cara que usa material próprio, que usa seu próprio computador para trabalhar na empresa. Então, quando existe assim essa união de patrimônio da pessoa física da pessoa jurídica, é como se essa pessoa física estivesse abrindo mão daquele princípio que eu falei da autonomia patrimonial. Então, por isso ele não pode depois invocar em sua própria torpeza a separação de patrimônio. Por quê? Porque ele já está juntando patrimônio, já está juntando, então depois não vai querer separar quando lhe convém. A isso nós chamamos de confusão patrimonial. Meu amigo, se for levar isso assim ao fundo, sempre tem confusão patrimonial, porque se você usa o computador da sua casa para fazer trabalho da tua empresa, já era, meu amigo, tu já está fazendo confusão patrimonial, tu entendeu? Mas é óbvio que isso, para ter uma materialidade jurídica, tem que ser uma confusão assim extrema. E o desvio de finalidade, eu fiz um desenho aqui numa lousa menor, olha para cá. Desvio de finalidade é isso aqui. Aqui você encontra uma pessoa que é super mal intencionada, que está usando a sua personalidade jurídica, a sua empresa, ao mesmo tempo como escudo para aquilo que faz de ruim, e o que é pior, está usando sua pessoa jurídica, olha aqui eu tenho um porrete aqui, ó, tem um cacetete com uma PJ escrito, ele está usando como instrumento de sua ilicitude. Então imagine que alguém, por exemplo, quer comprar um carro mais barato, então ele cria uma ONG, e dá a ela uma OCIP, quer dizer, uma organização social de interesse público, uma ONG para fazer uma benemerência, consegue a certificação para ter as imunidades tributárias, já que está fazendo ali uma obra de interesse público, um ato de assistência, e ele usa esses incentivos para comprar bens não para a sua associação, para a associação a que ele preside, mas sim para comprar carro mais barato, comprar helicóptero mais barato, comprar barco mais barato, com isenção de IPI, com isenção com alíquota menor de ICMS. Não pode, porque ele está usando a sua empresa como um instrumento para a sua ilicitude. Pegou o lance? Ou então, logo que vem a fiscalização e fala, não, isso aqui é da minha empresa, isso aqui não é meu, vai lá e ainda dá um jeito de forjar a prova. Agora ele está usando aqui, ó, um escudo da pessoa jurídica para a sua própria ilicitude. Então, a isso aqui nós chamamos de desvio de finalidade, porque a finalidade é o quê? É comércio, indústria, serviço, prestar um serviço de interesse social, algo desse tipo. A partir do momento em que você cria uma fundação, que às vezes pode até levar seu nome, para ter incentivo fiscal para comprar bens para você, olha você aqui no desvio de finalidade, porque você está usando para uma ilicitude, tá vendo aqui? Tem algum benefício ilícito, e quando vem a fiscalização, seja a fiscalização tributária, seja a fiscalização do MP, opa, isso não é meu, é da minha empresa, olha aqui. Então, quando se usa, portanto, a entidade como um escudo ou como um instrumento para ilicitude, então dizemos que há um desvio de finalidade. Então, isso tudo é ilicitude. E lá no artigo 28 caput do CDC, você vai ver ilicitude quando fala sobre
o fornecedor, em desrespeito à lei, em desrespeito ao contrato, causar algum dano ao consumidor. Então, olha, desrespeito à lei, desrespeito ao contrato, tudo isso é o que? Isso aqui é ilicitude. É óbvio que esse rol todo, ele não é taxativo. Esse rol, ele é todo exemplificativo. Em havendo ilicitude, você já pode cobrar algo diretamente da pessoa física. Então, essa é chamada de teoria maior. E na teoria menor, é qualquer obstáculo. Veja, por exemplo, que uma empresa é condenada a alguma indenização, ela até confessa o ilícito não, ela até confessa a sua culpa ali, vamos nem colocar dolo na parada, mas imagine que os bens dela não estão na cidade. Eu estou gerando esse vídeo aqui em Manaus, Amazonas, aqui no coração da floresta amazônica. Então imagine que uma empresa é condenada aqui, mas os seus bens estão lá no Rio Grande do Sul, um abraço aí Rio Grande do Sul, estão lá no sudeste do país, ou seja, não se terá acesso a esses bens de forma fácil ou de forma que vale a pena ser entregue ao credor aqui. Imagine que esses bens estão fora do país e aí temos um problema. Há ilicitude? Não. Mas há obstáculo ao pagamento, à reparação de danos? Sim. Então, vamos desconsiderar essa pessoa jurídica, essa personalidade jurídica e pegar bens do sócio? Sim. Porque houve ilicitude? Não. Porque houve um obstáculo à reparação de danos. Imagine que os bens até estão aqui, mas os bens estão inservíveis. Imagine que esse bem vai para 1 ou 2 leilões e não aparece um licitante para comprar. Houve ilicitude? Aí não, ela até entregou os bens. No entanto, não houve reparação de danos. Por quê? Porque houve obstáculo. Então, se pode pegar nesse caso o patrimônio dos sócios ou dos administradores? Sim. Como se chama isso? Teoria menor. Pegou a diferença entre teoria menor e teoria maior? Teoria menor você encontra lá no próprio CDC, no parágrafo 5º. Você encontra a teoria menor na Lei de Crimes contra a Economia Popular. Você encontra a teoria menor também na Lei de Crimes Ambientais. Artigos. Tá aí. Então, isso nós chamamos de desconsideração direta subjetiva, desconsideração direta objetiva e desconsideração inversa. Mas não terminou. A gente conversa agora sobre alguns tipos especiais de desconsideração. Vamos lá? Falemos agora sobre alguns tipos especiais, tal qual como é conhecida, a desconsideração da PJ. Olha só, a desconsideração direta, né, eu já falei lá na classificação, então temos a dívida de uma pessoa jurídica, onde o alvo de patrimônio será o patrimônio de uma pessoa física. Isso nós chamamos de direta. A inversa é aquela dívida da pessoa física, onde se busca o patrimônio de uma pessoa jurídica. Pronto, essas duas eu já falei. Agora olhe para cá. Nós temos uma desconsideração cuja doutrina deu o nome de desconsideração expansiva. Ou seja, você vai desconsiderar uma pessoa jurídica para pegar patrimônio de sócios ocultos, de sócios que formalmente não estão sequer lá no contrato social, não estão no estatuto, mas existem, às vezes são sócios de fato, são investidores de fato, que estão lucrando com essa PJ de forma ilicitamente, ou até por causa da desconsideração lá na teoria menor. Então, a isso nós chamamos de expansiva, porque se vai além do que está formalmente ali do contrato e se vai ali buscar outros sócios. Temos a desconsideração sucessiva. Ocorre a desconsideração sucessiva quando, por exemplo, uma PJ aqui ó, ela tem como acionista majoritária uma outra PJ e essa outra PJ também é desconsiderada para se buscar o patrimônio de uma pessoa física que é titular desta outra PJ desconsiderada. Então, a isso nós chamamos de sucessiva, que pode ser assim, olha, de PJ tomando o patrimônio de outra PJ, que vai tomar o patrimônio de outra PJ, que vai tomar o patrimônio de uma pessoa física. Isso é plenamente possível, assim como pode ser inversa também. Então, a dívida é de uma pessoa física, onde se vai buscar o patrimônio de uma PJ, mas essa PJ ela é controladora ou é coligada a outra PJ e assim por diante. Tudo isso nós chamamos de desconsideração sucessiva da personalidade jurídica. E tem uma desconsideração chamada conjunta. Na desconsideração conjunta da personalidade jurídica, vou desenhar aqui, ó, mais de uma pessoa jurídica ela é desconsiderada ao mesmo tempo. Às vezes elas são litisconsortes passivas no processo e aí, olha, às vezes elas têm aqui o mesmo sócio, tá vendo aqui, ó, o mesmo alvo de desconsideração, mas não é o mesmo alvo que faz com que ela seja conjunta, mas sim, olha, são as mesmas, ó, mais de uma devedora que vão buscar aqui o patrimônio na mesma pessoa física ou, se for o caso, na mesma pessoa jurídica. Lembro que pode haver desconsideração entre pessoas jurídicas, né? Então, o meu exemplo aqui sempre foi PJ
pessoa física, né? Pessoa jurídica, pessoa física e vice-versa, mas nada impede que haja desconsideração de uma PJ para pegar patrimônio de outra PJ. Falemos agora sobre as controvérsias. Algumas controvérsias que envolvem a desconsideração da PJ. Escolhi duas aqui, são várias, até porque como o assunto é novo, então na verdade a doutrina ainda está se montando sobre o assunto. Olha para cá. Eu havia dito para você que a desconsideração objetiva é aquela imotivada, é aquela onde a lei ela imputa, ela diz que a pessoa física ela é juntamente devedora. Pois é, para parte da doutrina não há que se falar em desconsideração, mas simplesmente atribuição de responsabilidade. Então, no caso do direito tributário, onde a lei imputa ao titular, ao sócio, responsabilidade tributária naquelas situações em que estão no Código Tributário Nacional, está aparecendo aí de novo os artigos. Então, não seria uma desconsideração. Seria, na verdade, uma atribuição direta. Quer dizer, em vez de ir para a PJ, para ir para a pessoa física, vai direto para a pessoa jurídica e direto para a pessoa física. Então, não seria desconsideração. Então, escolhe aí por qual doutrina você quer se apegar, qual das duas você acredita e morre abraçado com ela. E temos uma outra consideração. É porque eu havia te dito, de novo, desconsideração objetiva é aí motivada. Pois é, tem uma outra parte da doutrina, na verdade, uma maior parte da doutrina, que fala que quando se fala em desconsideração objetiva, o sentido é totalmente outro. Nós temos a desconsideração na teoria maior. A teoria maior da desconsideração é aquela onde há ilicitude. E essa teoria maior da desconsideração, aquela onde há ilicitude, vou escrever aqui, olha, teoria maior, aquela onde há ilicitude, na verdade ela se divide em teoria maior objetiva e teoria maior subjetiva. A teoria maior objetiva é aquela onde há confusão patrimonial. Ela é chamada de objetiva porque se refere aos objetos materiais, refere-se aos bens, ou seja, simplesmente o sócio usa bem da empresa e a empresa usa bem do sócio, enfim, aquilo que eu já expliquei. Então isso é que seria a desconsideração objetiva e não aquele termo que eu falei imotivado. Então, de novo, escolhe aí qual corrente doutrinária você quer seguir e morre abraçado. Lembro que numa prova a corrente doutrinária correta não é a minha, não é a sua, é a do examinador. A que ele achar, te vira para saber qual é, e a que ele achar que é a correta, essa que você vai inteligentemente adotar naquela prova. E aqui, ó, a desconsideração na teoria maior, aquela da ilicitude, ela é chamada de subjetiva quando tem o desvio de finalidade. Subjectum, sujeito, está aqui na mente, então quer dizer, tem que ter o dolo de praticar a ilicitude para gerar um dano a alguém, para gerar um dano aos credores, daí seria chamada subjetiva. Então, controvérsia 1. Afinal, é desconsideração objetiva ou atribuição quando a lei imputa responsabilidade para o sócio diretamente? Controvérsia 2. A desconsideração objetiva é aquela que eu falei, a imotivada, ou na verdade ela é aquela onde há confusão patrimonial? Já digo que a maioria da doutrina adota desconsideração objetiva e subjetiva aqui, dentro da teoria maior. Bem, essa é a parte do vídeo, né, onde eu não trago respostas, na verdade eu semeio mais dúvidas. Bem, vamos conversar agora, vamos voltar aqui à segurança segurança da doutrina e vamos conversar sobre a questão processual da desconsideração da PJ. Falemos agora sobre a questão processual da desconsideração da personalidade jurídica. É o seguinte, antes do novo CPC, nosso novo CPC é a Lei 13.105, que é uma lei de 2015, mas então em vigor em 18 de março de 16, a desconsideração, ela vinha de caneta e vinha na hora. Então era o seguinte, o alvo da desconsideração, o sócio, por exemplo, ele estava no shopping, ele ia fazer uma compra ali, pegava o cartão de débito, bloqueado, bloqueado, bloqueado. Ligava para o gerente do banco, olha, tem um bloqueio aqui, ou seja, a coisa era de surpresa, velho. Surpresa. Só que aí o nosso novo CPC, ele trouxe o princípio da vedação à decisão surpresa. E juntamente com o princípio da vedação à decisão surpresa, trouxe uma nova intervenção de terceiro chamada incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E esse incidente funciona basicamente assim. Olha para cá. Aqui, ó, o artigo vai aparecer aí na tua lousa. Artigo 133. Funciona o seguinte. Sempre que houver uma decisão de desconsideração da personalidade jurídica,
Sempre que o juiz decretar esta decisão aqui, ela não pode ser efetivada imediatamente. Primeiro há de ser dado o sagrado prazo de 15 dias, prazo processual, dias úteis, 15 dias para a manifestação do alvo da desconsideração. Então, se por um acaso vamos fazer uma desconsideração direta, olha, onde o devedor é a pessoa jurídica, então o alvo será a pessoa física. Então, essa pessoa física aqui terá 15 dias para se manifestar. Se por um acaso vamos fazer uma desconsideração inversa da pessoa jurídica, onde a dívida é de uma pessoa física, então vamos tirar patrimônio de uma pessoa jurídica, calma, primeiro vamos dar 15 dias para essa pessoa jurídica se manifestar. Esse alvo aqui ele vai poder tanto se defender, né? Ele vai poder convencer o magistrado de que não deve haver a desconsideração, como se for o caso, ainda que ele concorde com a desconsideração, ele vai poder logo ali indicar bens que estão ocultos do devedor original para que seja protegido os seus próprios bens. Então, isso aqui existe, está em vigor desde 18 de março de 2016. Né? Logo após essa manifestação prévia aqui, aí é que o juiz julgará se vai efetivar ou não. Ou pode até o juiz já antes de decidir, já pedir essa manifestação, ou pode decidir, mas não efetivar. Entendeu? Efetiva depois. O fato é que só pode haver de fato na prática, só pode ser exercido a desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, depois dessa manifestação. Lembro que o nome disso é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se for pedida a desconsideração da PJ já na petição inicial, não precisa ter esse prazo especial, porque aí esta pessoa aqui, já na citação, ela já será ouvida, ela já vai a citação para ela, e aí ela já será ouvida como parte, né, já que terá sua esfera jurídica tocada por aquele processo. Mas se incidentalmente no processo ocorrer, então é isso aqui. Gente, pode acontecer isso assim, sem um contraditório? Excepcionalmente pode. Se houver uma situação muito rara, onde a dilapidação de patrimônio já está havendo, esse contraditório ele vai ocorrer, mas de forma postergada, mas de forma diferida, mas de forma posterior. Então, excepcionalmente, ainda é possível ter de surpresa, mas a lógica da normalidade, sempre a manifestação tem que ser prévia, antes da decisão, ou quando muito antes da efetivação da decisão. O fato é que não se vai nunca jamais fazer aquela decisão surpresa de, do nada, de inopino, bloquear a conta bancária de uma pessoa natural, de uma pessoa jurídica. Isso nós chamamos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e já está em vigor. Bem, então, como eu disse no início, esse vídeo é longo, ficou muito longo. Então, e devo dizer que existe mais a ser estudado. A parte histórica eu ia colocar nesse vídeo, mas ia ficar enorme. Então, a história do case Solomon versus Solomon Corp Limited fica para outro vídeo. Por hora, espero que você tenha aprendido comigo como funciona os preceitos básicos da desconsideração da personalidade jurídica. É isso.